Então, o nosso capítulo de hoje é sobre a dinâmica da Terra. Quando eu falo, gente, de dinâmica da Terra, dinâmica, lembra o quê? A dinâmica é o contrário de uma coisa que está parada, de uma coisa que está estática. Então, de cara, o próprio tema do capítulo ele já pensa assim: dinâmica da Terra. Eu tenho a imaginar que a Terra ela está em constante movimento, ela está em constante variação. Então, os seus aspectos foram mudando ao longo do tempo. Eu tenho certeza que vocês sabem que o nosso planeta Terra há 250 milhões de anos, ele é bem diferente do que a estrutura que o nosso planeta Terra tem atualmente. E tudo isso é graças ao quê? A dinâmica do planeta Terra. Tudo bem? Se vocês observarem nessa foto, o que é que a gente tende a imaginar quando a gente dá de cara ou com a reportagem ou com a foto de um vulcão em erupção? A gente imagina o quê? O vulcão em erupção é um fenômeno natural. Um fenômeno natural de grande escala, de alto poder, impactante, tanto para o meio ambiente, como para todos aqueles seres vivos, né? Para toda aquela região que fica nas proximidades dessa região que sofreu esse fenômeno natural, ou uma possível catástrofe ambiental. Então, a gente vai entender que quando a gente fala em catástrofe ambiental, como vulcão, terremoto, tsunami, a gente vai ver que todas essas catástrofes naturais, elas foram fundamentais até mesmo para a nossa existência no mundo atual. Tudo bem? Olha aí, gente. Quando eu falo de fenômeno natural, ele é o quê? Ele automaticamente é um acontecimento não artificial. Se é natural, quem vai propiciar o acontecimento dele é a própria natureza, não é o ser humano. Então, o ser humano ele consegue por si só provocar a ativação de um vulcão? Será que o ser humano por si só ele consegue produzir um terremoto, um tsunami? Diretamente não. Mas hoje sabemos que a atuação do ser humano no meio social, né? A gente já pode citar aí o aquecimento global. O aquecimento global ele tem aumentado o quê? A diferença de temperatura em diversas regiões do planeta. Ele tem aumentado o quê? A incidência de furacões. Ele tem aumentado a incidência de tsunamis, de determinadas catástrofes ambientais que diretamente o ser humano não atuou, mas devido à superpopulação, devido ao aumento da produção de gases do efeito estufa, a gente pode produzir fenômenos naturais também. Mas aqui a gente vai focar na importância que esses fenômenos naturais eles tiveram, né, para a formação do nosso planeta na atualidade. E aí essa figura traz algumas das principais catástrofes ambientais. Aí você tem desde o terremoto, furacão, tornado, né? A própria seca. Vocês concordam também comigo que essas queimadas que estão acontecendo aqui na região do Pantanal, pessoal, pode ser fenômeno natural ou também tem aspectos aspectos acidentais ou aspectos até mesmo de seres humanos que praticam de forma criminosa esse tipo de atuação? Ninguém sabe, mas queimadas também pode ser um fenômeno natural. Então, tem determinadas regiões do nosso país em que anualmente elas sofrem processos de queimada para que ela se renove. É o que não está acontecendo agora. A gente está passando por uma situação exacerbada, exagerada de queimadas que não faz parte de um processo natural, e sim de um processo, não é, criminal. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Beleza. E aí, gente, existem duas teorias, né? São muito utilizadas hoje em dia, que é justamente para explicar essa dinâmica do planeta Terra. Como é que ela explica, né, como todos esses continentes, eles possivelmente se movimentaram? Como é que esses continentes eles adquiriram posições, configurações diferentes ao longo do tempo? Então existem
várias teorias científicas que explicam, não é, o movimento do planeta Terra. Eu não falo de movimento de rotação e de translação, não. Eu falo do movimento da própria crosta terrestre, da própria superfície da Terra. Então nós temos duas teorias principais que eu quero que vocês foquem bastante aí, se for possível anotar, tá certo? As duas teorias principais que comprovam a dinâmica do planeta Terra, essa movimentação da crosta terrestre, certo? A gente tem o quê? A teoria da deriva continental, que está totalmente associado com a tectônica das placas. Não se preocupe, a gente vai falar de cada uma dessas teorias e ela vai nos explicar de forma bem tranquila o que significou esse processo de dinâmica da Terra. Se vocês observarem nessa figura aí, ó, de que forma os continentes conseguiram se afastar ou se aproximar um do outro, né? As teorias que indicavam já há muito tempo que o nosso planeta todo era formado por um único continente. A gente não tinha separação de América do Sul, nem de América do Norte, nem de continente americano, asiático e nem australiano. Então tudo isso é baseado na teoria, né, da deriva continental e na teoria tectônica das placas. Beleza? Se todo mundo pegar aí no livro de vocês, ou só imaginar, né, acho que de tanta gente olhar para um planisfério, um mapa, né, esticado assim, a gente vai ver que determinados continentes parece que são quebra-cabeças. Se você pegar, eu fiz até o desenhozinho aqui da América do Sul, no qual estamos incluso, aqui o Brasil, beleza? E aqui eu coloquei do lado o continente africano. Se você observar no mapa, vocês conseguem ver que parece um quebra-cabeça que em algum momento eles tiveram a capacidade de se encaixar, pessoal? Vocês conseguem observar isso? Será que isso é à toa? Será que isso é coincidência? Será que um dia esses continentes todos já estiveram reunidos em algum momento? Alguma pergunta? Só complementa. Pronto, justamente. Vamos lá. Deixa eu fazer a pergunta do Davi. Pode fazer. De acordo com a teoria da deriva continental, Pangeia era um supercontinente que habitava vários animais, mas umas placas tectônicas chacoalharam os países, causando o mundo a ter outras partes. Mas o que causou essas placas tectônicas a fazer isso com a Pangeia? Pronto, perfeito. Davi, né? Davi, muito bom o seu questionamento. Aí, Luiz Heitor, são duas teorias? Uma complementa a outra. O que é a deriva continental? É o que ele acabou de falar. É que tudo veio de um único continente chamado de Pangeia. Tá certo? É que todos os continentes estavam juntos. E o que é que permitiu a separação desses continentes? A teoria tectônica das placas. Então a gente vai entender como é que esse continente que estava todo juntinho, como é que com o tempo ele começou a se separar? Então existe algum fator que interferiu nisso. Então quem vai explicar esses fatores que separaram os continentes é justamente a tectônica das placas. Então para isso a gente vai entender o que é uma placa tectônica, a gente vai ter que entender a estrutura da Terra, principalmente as partes mais interiores, sobre o magma, né? Esse líquido que está em constante movimento no interior do nosso planeta Terra, e a gente vai entender por que essa Pangeia, que era um único continente, aos poucos foi se separando para dar essa configuração dos nossos continentes natural. Então, em torno do século XVI, 1500, na época das navegações,
certo? Descobrimento do Brasil, não é? Descobrimento do Brasil não, né? Na época que Pedro Álvares Cabral chegou aqui em Salvador, obviamente, o nosso planeta já estava definido com todos esses continentes separados. Mas eles já tinham a ideia, a olhar mais ou menos o mapa mundi, que existia essa possibilidade de encaixe. Eles percebiam que se você pegar aqui essa região do Nordeste da América do Sul, ela se encaixava muito bem com essa parte aqui do Oeste do continente africano. Então ele pensou, alguma coisa ao longo do tempo permitiu a separação desses continentes. Então, depois do século XVI, século XVII, durante muito tempo, essa ideia de que os planetas estavam juntos em algum momento, né, ela ficou meio que esquecida no meio científico. E aí, somente no século XX, um meteorologista alemão, chamado Wegener, beleza, gente? Foi que ele disse assim, pessoal, eu garanto para vocês que um dia realmente todo o planeta ele foi formado por um único continente chamado de Pangeia e que ao longo do tempo ele foi se separando, certo? E essa separação ocorreu de forma muito lenta e de forma muito gradual. Beleza, muito bonita a história dele, mas como é que ele iria provar isso, gente? Foi justamente o que o David perguntou. A gente sabe que todos esses continentes se separaram, mas aí como é que ele poderia explicar isso cientificamente, não é? Porque não adianta só afirmar a ciência, a gente tem que provar. O Wallace, no Brasil teve um tempo em que ocorriam terremotos aqui? Teve tempo em que ocorria vulcões. Eu vou já explicar para vocês porque que o Brasil, felizmente, ele não foi tão afetado por terremotos. Quando a gente entender a questão de placa tectônica, a gente vai ver que o Brasil ele fica no meio de uma placa tectônica. O problema é quando fica nas extremidades, que é o local onde ocorre os impactos entre as placas tectônicas. Tipo o Japão, que fica no meio de um encontro de placas tectônicas. Então, qualquer colisão entre essas placas pode provocar terremotos e tsunami. No caso do Brasil, ele está no meio de uma. Então, como ele está dentro, no meio, ele está longe das extremidades. Então, ele fica longe das regiões onde tem colisão das placas tectônicas, que a gente vai estudar bem direitinho o que seriam essas placas tectônicas. Tá bom, gente? Então, há milhões de anos, tenho certeza que existiu a Pangeia. 225 milhões de anos, por aí. Era mais ou menos assim, ó. Desse jeito que vocês estão vendo aí, ó. Eurásia, África, né? Eurásia era mistura de Europa com Ásia. Aí você tinha América do Norte, América do Sul. Só tinha o quê, pessoal? Só tinha um oceano. Não tinha Oceano Atlântico, não tinha Pacífico, né? Não tinha Oceano Índico. A gente só tinha um oceano chamado de Pantalassa, que cobria e banhava todo esse continente chamado de Pangeia. E ao longo do tempo, ó, se vocês observarem, vocês perceberam o encaixe perfeito aí da América do Sul e da África? A gente vai entender porque, comprovadamente, existem muitos relatos que comprovam, né, essa possível união desses continentes. Pantalassa. Como os continentes se separaram ao longo do tempo, né, as características de cada continente foi ficando diferente. Então, você denominou oceanos diferentes para regiões que banhavam continentes diferentes. Então, você botou o Oceano Atlântico para a região que banhava a nossa América do Sul. Você colocou o Pacífico, que banhava a região da América do Sul pelo lado do oeste, mas foi mais no intuito de separar e organizar melhor. Ora, porque se antes você só tinha um continente, não tinha muita lógica você ter
ter vários oceanos, né? Se era a mesma água, o mesmo mar que banhava o mesmo continente. E aí, à medida que esses continentes foram se separando, aí teve a necessidade de organizar melhor cada tipo de oceano que banhava cada tipo de continente. Eu pergunto para vocês: terremotos? Terremotos nós temos aqui, certo? Só que em uma escala bem menor. Os terremotos que acontecem no nosso planeta Terra não são provenientes dos choques das placas tectônicas. Às vezes é só um rearranjo de uma rocha, tá certo? Uma parte da placa que está se rearranjando, está se acomodando de uma forma melhor. Mas o maior terremoto que já teve aqui na história do Brasil, acho que foi de Mato Grosso do Sul, a região de São Paulo, foi de 6,5 na escala Richter.